Você já se perguntou se as pragas do Egito, conforme descritas na Bíblia, realmente aconteceram? Essa questão despertou a curiosidade de historiadores, arqueólogos e teólogos por séculos. Esses 10 eventos calamitosos que colocaram o poderoso Império Egípcio de joelhos foram apenas um mito, ou há um grão de verdade histórica enterrado sob as areias do tempo? A Bíblia relata a história de 10 pragas desencadeadas no Egito como retribuição divina, desde o Nilo se transformando em sangue, uma invasão de sapos, até a escuridão implacável e a morte do primogênito. Cada praga foi mais devastadora do que a anterior. Mas quanto disso está enraizado em fatos históricos? É possível que esses eventos tenham ocorrido de alguma forma ou sejam meras invenções de antigos escribas. A exploração desse tópico não trata apenas de separar o fato da ficção, mas de compreender a complexa interação entre história, religião e cultura. Então, mergulhe conosco nos anais da história enquanto exploramos as 10 pragas do Egito. A primeira praga a atingir o Egito, de acordo com a Bíblia, foi a transformação do rio Nilo em sangue. Uma visão tão aterrorizante, era como se a própria força vital do Egito tivesse sido contaminada, deixando o rio, outrora um símbolo de fertilidade e vida, uma veia fluente de morte. Em seguida, a terra foi invadida por um exército de soldados, mais um sapo. Eles pularam em casas, em camas com pessoas. Imagine o coachar incessante, uma cacofonia de caos, uma sinfonia de sons sufocantes ecoando por todos os cantos do reino. Depois vieram os piolhos, tão pequenos, mas tantos, que sua presença foi sentida em todos os lugares, rastejando, mordendo, infestando. As luzes não eram apenas um incômodo, mas uma lembrança constante das pragas. A quarta praga trouxe um enxame de animais selvagens. Eles devastaram a terra, destruindo plantações, atacando pessoas e incutindo medo em todos os corações. A cada dia que passava, a realidade das pragas se tornava mais tangível, mais aterrorizante. A quinta praga foi uma epidemia de gado, ovelhas, cabras. Nenhum animal foi poupado. Os gritos dos animais doentes eram uma canção de ninar assustadora, um lembrete sombrio da ira que havia caído sobre o Egito. Depois vieram os furúnculos, dolorosos e feios. Eles irromperam na pele dos egípcios, uma personificação física da dor e do sofrimento pelos quais estavam passando. A sétima praga foi uma chuva de granizo e fogo. O céu se virou contra as pessoas, lançando-as com pedras geladas e chamas escaldantes, uma prova da fúria dos céus. A oitava praga foi um enxame de gafanhotos. Eles desceram sobre o Egito como uma nuvem escura, consumindo tudo em seu caminho, deixando para trás um deserto árido. Então a escuridão caiu sobre o Egito por 3 dias. Uma escuridão tão densa, tão palpável que podia ser sentida. Uma escuridão que engoliu o sol, a luz, a esperança. A última e mais devastadora das 10 pragas foi a morte do primogênito. Cada família no Egito foi tocada por essa tristeza, essa perda. Era uma dor tão grande quanto o Nilo e tão profunda quanto suas águas. E assim, as 10 pragas foram infligidas, cada uma mais devastadora que a anterior. O que poderia ter causado esses eventos catastróficos em sucessão? Essa é a pergunta que intriga historiadores e cientistas há séculos. Vamos mergulhar em algumas teorias que tentam explicar as pragas. Alguns estudiosos propõem que esses eventos podem ser o resultado de uma série de desastres naturais. Uma grande erupção vulcânica, por exemplo, poderia ter causado mudanças ambientais que levaram a uma reação em cadeia de pragas. A primeira praga, transformando o rio Nilo em sangue, pode ter sido uma proliferação de algas tóxicas, que poderia ter matado peixes e forçado sapos da segunda praga a entrarem na Terra. A mudança climática é outra teoria, sugerindo que condições climáticas extremas poderiam ter desencadeado esses fenômenos. Um período de calor intenso poderia ter levado à seca, fazendo com que o Nilo ficasse baixo e estagnado, preparando o cenário para a primeira praga. A terceira teoria gira em torno de doenças. Sabe-se que as epidemias causam morte e destruição generalizadas, o que poderia facilmente ter sido interpretado como punição divina. A quinta praga, uma peste que atingiu o gado, e a sexta, ferve na pele humana, podem ser vistas como surtos de doenças como antraz. Alguns historiadores, no entanto, propõem que esses eventos podem ter sido exagerados ou mal interpretados. Eles argumentam que o relato bíblico das pragas é mais alegórico do que literal, simbolizando a luta entre israelitas e egípcios. Quer você acredite no relato bíblico ou não, a história das 10 pragas do Egito continua nos fascinando. As pragas do Egito, uma série de calamidades que ainda cativam nossa imaginação. Percorremos a ordem dessas pragas, exploramos as teorias por trás de sua ocorrência e refletimos sobre sua marca duradoura em nossa cultura e história. De rios vermelhos sangue a enxames de gafanhotos, da escuridão à morte do primogênito, esses eventos bíblicos continuam a nos intrigar e mistificar, tecendo uma tapeçaria temporal de resiliência humana e intervenção divina.
Não importa a verdade, a história das 10 pragas do Egito continua sendo uma das narrativas mais convincentes da história.